Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? E o tema da aula de hoje é função afim, a função polinomial do primeiro grau. Mais precisamente, nós vamos estar estudando o gráfico de uma função. Mas para que estudar função? Em nosso cotidiano, estamos sempre comparando e relacionando números, grandezas e formas. Exemplo: número de questões que acertei no teste, como a nota que eu vou tirar, velocidade média do automóvel com o tempo de duração de uma viagem, número de pães que eu vou comprar com o preço a pagar. E aí eu trago esse exemplo. Na padaria de Ana tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Um pão, Número de pães. custa 20 centavos. 2, 40 centavos. 3, 60 centavos. 4, 80 centavos. 5, R$ 1. Isso, na verdade, é função. O preço a pagar é 0,20, ou seja, 20 centavos de pães. Dizemos que o preço a pagar, Y, em função do número de pães X, pois cada quantidade de pães existe um único número de preço Y a pagar. Então, se eu fosse traduzir para matemática, para a linguagem matemática, a função seria Y é igual a 0,20 vezes X, onde X seria o número de pães na qual eu iria comprar. Outro exemplo: que quantidade de tela é necessário para cercar um terreno quadrado de 5 metros de lado? Considere X a medida de lado do terreno. A quantidade de tela necessária para cercá-la vai ser o quê? 4x. Então, Y é a função. Y é igual a 4x, Se ela mede 5 metros de lado, vai ser 4 vezes 5, 20. Chama-se função afim quando existem dois números reais. Então, ela é representada por AX mais B, tá bom? E por que a gente fala em plano cartesiano? Porque para você fazer o gráfico, você vai fazer o plano cartesiano, como foi explicado na última aula. O eixo X e o eixo Y. Horizontal X, vertical Y. A ciência cartesiana aproveitou de grande popularidade por quase um século, mas depois necessariamente cedeu lugar ao raciocínio da matemática de Newton. Ironicamente, foi em grande parte a matemática de Descartes, que mais tarde possibilitou a denotada ciência cartesiana. A forma de localizar os pontos no plano foi feita por René Descartes, como eu já expliquei em aulas anteriores. Então, o gráfico ele pode ser crescente e decrescente, tá bom? Quando ou seja, quando o A for maior que zero, ou seja, ele é positivo, ela é crescente. Quando ela é menor que zero, ela é decrescente. Deixa eu explicar aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. A função aqui eu tenho 2x mais 1. Quem é o A aqui? O A é o 2. O 2 não está positivo, então a função é crescente. Agora aqui nesse outro gráfico, y é igual a menos 2x menos 2. Quem seria o A? O A é o número que vem acompanhado com x. Qual é o número que vem acompanhado com x? Menos 2. Menos 2 é positivo ou negativo? Negativo. Maior ou menor que zero? Menor. Então, quando isso acontece, ela é decrescente. Olhe como é que funciona, como fica a reta de um gráfico quando ela é decrescente, tá vendo? Ela crescente, ela fica desse jeito e a decrescente fica deste outro modo. Mas como construir esse gráfico? A função, ela vai vir dizendo quem é. E os números de x também vai vir dizendo quanto é para colocar no x. Então, aqui nós temos nesse gráfico 2x mais 1. O x é 0. Então, 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Agora, o x é 0,5. 2 vezes 0,5 mais 1. 2 vezes 0,5 dá quanto? 1. 1 mais 1, 2. Agora, o x é 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Agora, o x é 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Agora, o x é 2,5. 2 vezes 2,5 dá 5, 5 mais 1, 6. Agora, o x é 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Agora, o x é 4. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Aí, você vai colocar no gráfico. O x são os números da horizontal e o y são os números da vertical. Aí, eu coloquei aí, no x, 0, 0,5, 1, 2, 2,5, 3 e 4. Aí, coloquei na reta do y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, agora eu vou ligar o ponto. Quando o x for 0, o y é 1. Aí, eu marco no 1.
Quando x foi meio, o y é 2. Então, eu vou ligar do 0,5 até o 2. Quando x foi 1, o y é 3. Então, eu ligo do 1 até o 3. Quando x foi 2, o y é 5. Então, eu ligo do 2 até o 5. Quando x foi 2,5, o y foi quanto? 6. Então, eu ligo do 2,5 até o 6. Quando x for 3, o y é 7. Então, eu ligo do 3 até o 7. Quando x foi 4, o y é 9. Então, eu ligo do 4 até o 9. Depois que eu faço isso, eu ligo os pontinhos e forma uma reta. Vamos ver mais um exemplo. Eu já dei aqui agora outra função. 2x mais 3. Aí, eu coloquei só dois valores para x, tá bom? Eu coloquei 0 e 1. Quando x for 0 e quando x for 1. Bora lá. Agora, vai ser 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Aí, agora o x é 1. 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Depois que eu faço isso, eu vou colocar na reta. Faz o plano cartesiano. À esquerda, número negativo. À direita, número positivo. Em cima, os números positivos. E embaixo, os números negativos. Aí, eu tenho como? Quando x for 0, o y é quanto? 3. Então, eu marco no 3. Quando x for 1, o y é quanto? 5. Então, do 1 até o 5. E aí, o que é que eu faço? Vou ligar os pontos. Do mesmo jeito, os próximos exemplos. Ó, esse mais esse aqui, ó. X mais 1. Aí, eu coloquei x menos 1, x0 e x1. Bora lá. Quando x for menos 1, o y é quanto? 0, porque menos 1 mais 1 vai dar 0. Quando x for 0, o y é quanto? 1. 0 mais 1, 1. Quando x for 1, o y é quanto? 2, porque 1 mais 1 é 2. Então, eu vou ligar. Quando x for menos 1, vai ser 0. Então, marca no menos 1. Quando x for 0, o y vai ser 1. Marca no 1. Quando x for 1, o y vai ser 2. Então, eu ligo do 1 para o 2. Depois, o que é que eu faço? Ligo os pontinhos, tá certo? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Lembrando, a função vai vir e o número do y também vai vir para você substituir. Qualquer dúvida que você não souber fazer atividade, não souber construir os gráficos, nos pergunte. Nós, professores de matemática, estamos à inteira disposição. Então, bons estudos, eu acredito no seu potencial. Deus abençoe grandemente. Qualquer dúvida, estamos às ordens.